E a coisa mais interessante que ninguém, assim, o Chiquinho de Moraes, por exemplo, com lenço úmido na boca, os músicos, eu não sentia nada, absolutamente nada. Eu falava assim para as pessoas, fiquem calmas, nada vai acontecer, ninguém saia daqui. E ninguém saía, ficava todo mundo quieto. E não acontecia nada. Era a força das pessoas, né? É na Bélgica, eu me lembrei agora, teve uma... Teve. Foi mesmo que na Bélgica... O que teve na Bélgica? Acho mostrar, uma blusa tão bonita que eu comprei. Peraí. O que tem na Bélgica? Não, porque o teatro teve que ser evacuado, né? Porque houve uma ameaça de bomba, uma coisa assim, né? Na época da ditadura, e também esse espetáculo era patrocinado pelo governo brasileiro. Era Brasil Export, uma coisa de feira. Não, a feira não me lembro. Era num teatro lindo. Então, né? E era um teatro maravilhoso. Então, nós, quando de repente mandaram parar o espetáculo. Quem falava francês, Hermínio e Luizinho Essa. Então, a comunicação deles era o seguinte: não vamos terminar o show, mas tudo muito rápido. Então você cantava, o seu saia, ia saindo. Tinha uma canção que a gente fazia na música, que a gente começava, que era boa noite a todos, a minha chegada. Conhece? Saúde os marujos desta nau. Você cantava com o Roberto. Com o Roberto, né? Menina, aqui ó, tinha um grupo de dança, todo mundo dançando rápido, para sair, mas ninguém sabia. Mas alguém dava uma ordem que era. Tinha uma bomba. Alguém sabia por quê? Não. Alguma coisa o elenco inteiro não sabia, não. Na hora que o elenco soube, era um frio, Leda. Era um inverno. Nem me fala de frio. Sabe aquela tropa de baianos, todos sem camisa, dentro do ônibus? E aí apareceu um bêbado lá fora, uma coisa assim, né? Que a gente aí já acharam que era um terrorista. Né? Era uma loucura. Gente com fazendo protestos. Plaquetas na mão. Abaixo a ditadura, abaixo a opressão. Mas foi um tempo maravilhoso. Mas sem dúvida nenhuma. Não a repressão, não. Não, a repressão não. Aquela a gente hoje em dia tem, né, meu Mas como nós atravessamos isso com galhardia, né? Sem dúvida. Com galhardia. É uma geração. Você acompanhou a Simone ao longo desses outros Sim, a gente fez trabalhos todos. Nós fomos para a Alemanha, para a França, depois para a Alemanha, colônia, e depois para a Bélgica. Voltamos para o Brasil e aí tinha uma proposta, né, para fazer Estados Unidos. Para passar 3 meses entre Estados Unidos e Canadá. Nem assim aprendi. E passou os 3 meses? Passamos os 3 meses. 3 meses. Não, e fazendo coisas incríveis, porque fizemos não sei quantos concertos. Fizemos coast to coast. Uau. Até filho nasceu nessa excursão. Filho? Lembra? Nasceu uma criança, que uma bailarina, que eu não lembro o nome dela, lindíssima, aquelas baianas, ela saiu daqui grávida, mas ninguém sabia, porque ela era tão magrinha, aquela barriguinha assim. E não é que nasceu uma criança nos Estados só Unidos. de 6 meses, uma coisa assim. Hermínio, enlouquecido. E tudo caiu um pouco em cima da mão. Voltou com brincar. Bonito, foi né? maravilhoso. A gente conheceu, inclusive, uma noite nós recebemos a visita de uma mulher que eu adoro, uma cantora de jazz, Nelly Lutcher, que ela faleceu há pouco, com 93 anos. E eu sei que essa foi uma comoção, porque eles não conheciam, eles sabiam um fervor que eu tinha para aquela mulher. Então, quando ela foi ver a Simone, foi uma festa, né? Foi. Uma pessoa linda. Tinha o Oscar. Né? O Oscar Cáceres, aquela turma toda. Sempre tivemos um público muito bonito, muito bom. E quando a Simone entrava, era um impacto. Olha, eram 32 bailarinos, né, do Viva Bahia. Era uma coisa forte, que tinha maculelê, tinha samba de roda, tinha capoeira. E tinha esses momentos da Simone. Nesses momentos era uma coisa muito bonita. Ela realmente se impunha, e era uma coisa que ela chegava no palco com dignidade, e era uma coisa assim linda. E você tinha a dimensão disso? Assim, eu tenho esse carisma, não tinha nada. Eu não tenho. Chegava ela lá, aquela moça grandona, linda, cantando. Eu não tenho. Ainda eu hoje? sei, não tenho. Eu sei que, assim, eu adoro cantar, mas eu não sei. Às vezes eu olho assim, para as pessoas, eu vejo as pessoas meio assim, ou chorando, mas eu não sei como é que é, entendeu? Eu acho que o que a gente faz é com tanta verdade ali, né? Você tá
tão entregue que passa esse negócio. Essa coisa linda. As pessoas ficam loucas. Eu vi esse DVD. Eu acho que, né, rola uma força, porque você viveu coisas muito definitivas, muito grandiosas, por isso que sempre fica uma curiosidade, mesmo em mim que também canto e que tem meus momentos, de saber, né, porque quando tem uma multidão na sua frente, é tão diferente, né, é uma catarse que você vive com aquelas pessoas e você tá gerando aquilo. Então, eu entendo quando você fala que não dá pra gente... Não dá pra você saber. Não, eu não sei, eu sei que eu causo impacto, mas eu não sei o tamanho desse impacto. Quando nós estávamos fazendo show juntas, que é mais recente do que quando a gente fez show juntos, às vezes ela estava cantando e eu ficava olhando, assim, o público, e eu via, entendeu? Aquelas meninas lá, aquele público gritando e às vezes até histérico na forma de querer se manifestar, né? E eu ficava olhando assim, falava, que coisa, né? Que coisa Porque também foi uma chance que você teve de ver isso. Porque, mas em geral, eu sou você tá público cantando, também, entendeu? Né? Eu sou Dessa vez público. não, enquanto você cantava, ela estava olhando o público dela também. Não, mas os momentos eram muito legais, porque eu sempre fui público de Simone. Então, ser um público tão privilegiado como eu fui, né, de poder estar na coxia vendo, para mim era uma emoção toda noite, e eu via aquilo também se transformar na minha frente, e é muito legal você se colocar no lugar dessas pessoas que estão se emocionando, né, porque Simone é uma das pessoas que me fez querer cantar, né, se para querer fazer alguma coisa você tem que ver alguém fazendo, né, e fazendo bem. Então era muito emocionante. Quando a gente começou o show, um dos primeiros shows que a gente fez, o Bituca estava na plateia, o Milton Nascimento, e eles tiveram um momento inesquecível. E eu quase que não consegui voltar, de tanto que eu chorava na coxia. Eles tiveram um momento muito especial, muito impactante. Ela no palco e ele na plateia. É mesmo? E foi um estendeu a mão para o outro que, olha, não passava nem pensamento ali no meio. Assim, foi um momento lindo. Então é muito incrível esse presente que a vida também me deu de ver isso de outro lugar, né, de ter esse privilégio e de sentir essa força dali, né? Muito legal. Eu agradeci muito a ela, vou agradecer para sempre. E a vocês. E essa emoção é muito fácil da gente ver no show. Nesse DVD eu vi muito isso, né? O público... Olha aqui, a capa dele já é uma bandeira, né? Você sabe que essa capa, né, é toda feita pelo Deco, que é um fã que eu tenho. E ele fotografou o show todo. E eu quis fazer todas as fotos de uma mesma pessoa. De um cara que da plateia fotografou o show. Que bonito. Então é legal. É a visão mesmo. A visão que você tem, né, que o público tem do palco. Puxa, que muito legal, né? E o Deco, eu achei que ele foi muito feliz. Né, esse aqui é o grande gesto que as pessoas falam da Simone. Olha, olha esse trabalho feito aqui, né? Você de braços abertos. As pessoas falam muito nisso. Você sabe que eu sou uma pessoa assim, quando eu entro em cena, eu não tenho medo de absolutamente... É difícil para eu entrar. Eu sofro, mas quando eu entro... Tudo se acerta, né? Tudo. Eu entro, entendeu? Ali, eu tô... Ela se entrega, né? Eu me entrego. Ela se joga. Eu não entrego, não tem amanhã. Olha aqui as fotos, como são bonitas. É muito legal. Ele foi muito feliz, e eu também, ó. Deco. Nossa. Tá muito espontâneo, assim. É que é ZD. Agora eu quero mostrar uma que eu acho, fico impressionadíssima. Olha aqui. Eu e ZD. Pois é, acontece na hora, né? Aconteceu na hora. É linda essa foto. É lindo o que você fez com muita entrega, né? Digital, né? É muito bonito. Olha aqui. Eu estava saindo do palco, eu ajoelhei. Mas é lindo. Realmente foi... Foi muito bonito. E esse corpite mantém-se com ginástica? Olha, eu acho que